Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Bom, a dica de hoje é uma dica extra, comemorativa pela audiência no Instagram. Hoje, senhores, nós somos 1K, temos 1000 seguidores. E o tema escolhido está dentro de licitações e contratos administrativos. Bom, garantia técnica. Você sabe aplicá-las em contratos administrativos? Para iniciar, eu começo diferenciando aos senhores 3 tipos de garantia técnica. Primeiro, nós temos a garantia legal, a garantia contratual e a garantia estendida, tá ok? Bom, e aonde é que os senhores encontram a regulamentação dessa garantia técnica? Ela é oriunda de outro direito, do direito do consumidor. Ela não está prevista dentro do direito administrativo, dentro do regime de licitações e contratos administrativos, tá ok? Então, vamos lá. Garantia legal. Ela está prevista no artigo 26 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá? Lei 8.078, e ela não pode ser modificada nem restringida. Não pode ser previsto dentro de um contrato uma cláusula que afaste essa responsabilidade legal do fornecedor, tá? Então, o que os senhores precisam saber? O prazo. Qual é o prazo para reclamação de fácil observação, né? Ela pode ser de 90 dias para bens e serviços duráveis ou de 30 dias para bens e serviços não duráveis. Ela abrange todos os componentes do bem ou desse serviço, tá? Bom, a garantia contratual, ela está prevista em outro artigo do CDC, ela está no artigo 50, e ela é complementar à garantia legal. Em que sentido? Ela vai estender esse prazo, ela vai estender o prazo que o consumidor tem de direito para fazer essa reclamação, tá? Então, ela vem após a garantia legal, que é obrigatória, e ela é um bônus dado por cada fabricante, né? Uma liberalidade. Ela pode ser modificada e deve estar reduzida em termo escrito com todas as suas condicionantes. Por fim, eu destaco o que a gente está acostumando a chamar de garantia estendida. O que é garantia estendida? É uma prolongação da garantia contratual, também chamada de fábrica ou do fabricante. Normalmente ela fica aí em torno de 1 ano, mas existe garantia estendida maior, tá? Ela também está prevista no artigo 50 do Código de Defesa de Consumidor. E é importante os senhores saberem que ela não necessariamente ela é gratuita. O mercado ele tem oferecido a garantia estendida por um valor, né, que torne benéfico ter um tempo maior aí de reclamação, de substituição, reparação de bem, tá? Vamos lá. Então, os senhores precisam saber que, como ela é oriunda do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante, fornecedor, quem comercializa esse objeto, ele já se preparou para cumprir essa obrigação da garantia legal. E aí ele pode oferecer também, por liberalidade, uma garantia contratual e pode ser economicamente viável, vantajoso, né, uma vantagem competitiva, oferecer uma garantia estendida, tá? Então, ela já está embutida no produto. Quando o fabricante coloca um produto no mercado, ele não sabe para quem ele vai vender. Se ele vai vender para o mercado privado ou se ele vai ser alvo aí de uma venda em uma licitação, uma contratação direta junto à administração pública, tá? Por que isso é importante? Garantia técnica e vigência contratual. Bem, senhores, primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o objetivo da garantia técnica, que está prevista lá no CDC, é assegurar a integridade do produto ou do serviço colocado em disponibilidade no mercado, tá? Ele gera para o fabricante um dever de reparar ou de substituir um produto ou um serviço defeituoso, refazer esse serviço. Essa responsabilidade, ela existe
atrelada ao objeto. O simples fato desse objeto estar no mercado já gera essa responsabilidade para o fabricante. Então, ela não tem nada a ver com a venda em si, com a relação jurídica contratual, que no caso aqui nosso é um contrato administrativo, ela não está vinculada ao contrato. A garantia técnica é um instrumento jurídico autônomo, independente do contrato administrativo, está agarradinho no objeto. Isso significa que o prazo da garantia técnica ele não precisa estar contemplado dentro do prazo de vigência contratual, tá? Ele não está atrelado, como eu expliquei. Isso também explica o fato de a garantia técnica persistir na sua duração mesmo após o fim do contrato. Ele não está preso ao contrato, ele está preso ao objeto, tá? Então, os senhores precisam compreender isso aqui e diferenciar a garantia técnica da vigência do contrato. Alguns entes têm colocado, por exemplo, garantia técnica de 1 ano, mas o material é entregue em 30 dias. E aí ele entende que a vigência do contrato tem que permanecer por 1 ano, porque existe a garantia técnica. Isso aí já está pacificado pelas nossas cortes de contas, União em vários estados, tá? Não tem necessidade, porque na verdade não existe essa vinculação. A garantia técnica ela é oferecida pelo fabricante do produto que está disponibilizado no mercado. Bom, vamos lá. Garantia técnica tem regras próprias e essas regras estão no Código de Defesa do Consumidor. Então, às vezes, a administração quer colocar a garantia no contrato, quer botar uma garantia mínima, prever no descritivo do objeto uma garantia complementar ou uma garantia estendida, né? Muito usada agora para computadores, garantia on-site de 3 anos, 5 anos. E aí a gente começa a colocar, agregar serviços, agregar essa garantia maior dentro do objeto. Senhores, tudo tem custo, tá? Então, vamos verificar um pouco dessa regra. O que eu gostaria de chamar a atenção? Como a garantia contratual, ela quer resguardar a adequação do produto ou do serviço, ela vai responsabilizar o fabricante, tá? Então, ela não está atrelada ao contrato. Pode ser que haja mais de um responsável por um dano que venha a ser causado. Pode ser que a lei ela tenha um caso específico que ela estende essa responsabilidade para o fabricante, para o importador, para o construtor, tá? São pessoas que vão substituindo a vez, né, do fornecedor na relação consumerista. No artigo 50, ele vem falando da garantia complementar, que nós já abordamos. E lá, ele especifica que a garantia precisa vir especificado por escrito qual é a forma, qual é o prazo, qual é o lugar em que você pode exercitar e qual é o ônus que essa garantia complementar vai ter para o consumidor. Ela pode ser gratuita ou ela pode ser financiada por um determinado valor, que no caso a gente costuma chamar no mercado de garantia estendida, tá? Isso deve ser entregue por escrito junto com o manual do produto. O que eu gostaria de destacar aqui de muito importante de garantia técnica? Quando você faz define o objeto da licitação e, como eu vinha falando, você inclui uma garantia contratual ou uma garantia estendida, tá? Esse custo ele vai impactar no custo unitário da formação, ou seja, o preço ele tende a aumentar, tá? Outra coisa importante, a garantia, elas são ajustadas com o fabricante, tá? Então, quem está vendendo o produto não é a pessoa que vai dar a garantia. A garantia, ela é oferecida pelo fabricante do produto. Então, senhores, só vai conseguir participar dessa licitação que exige uma garantia complementar maior, uma garantia estendida ou uma garantia assim muito diferenciada, aquele competidor, aquele licitante que conseguir fechar essa negociação com o fabricante. Ou seja, gera, sim, restrição de mercado. Então, antes de saírem pedindo garantia técnica de 12 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? Com vários termos diferenciados, a administração precisa pesar qual é o impacto dessa garantia diferenciada no objeto, qual é o impacto dessa garantia em termos de provocar restrição de mercado, tá ok? Porque pode não ser vantajoso e pode até levar a um cenário contrário. Você quer proteger a administração e você acaba perdendo economicidade
tá? Uma garantia de um produto que quase não justifica a sua utilização e não vale tanto a pena assim, tá? Isso tudo tem que ser visualizado e estudado lá no estudo técnico preliminar, tá ok? Bom, a administração paga por esse acréscimo e, uma vez licitado e contratada essa garantia complementar contratual ou garantia complementar estendida, ela deve ser cumprida e deve ser mantida durante o prazo aí que foi estendido. Senão, senhores, nós estaremos diante de um prejuízo ao erário, de um enriquecimento sem causa. Então, olha aí, muita atenção na hora que os senhores forem colocar dentro da especificação do objeto essa questão de incluir uma garantia complementar, contratual ou estendida, tá ok? Bom, vamos lá para a gente começar a caminhar aí para o fim. A garantia técnica, ela tem regras próprias, tá? E uma das questões muito importantes, que gera dúvida, até foi o motivo aqui que inspirou essa dica extra, com uma dúvida de uma Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, é sobre a contagem do prazo. Quando é que começa a contar o prazo para a garantia técnica? Bom, o que nós chamamos de garantia técnica, o Código de Defesa do Consumidor entende que é um direito de reclamação, tá? Então, é um prazo decadencial, é um prazo de direito material. Qual é o prazo que nós temos para reclamar por vícios de fácil constatação em bens e serviços? Nos 2 primeiros incisos do artigo 26, está lá previsto o prazo de 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis, que nós já vimos lá no comecinho da nossa aula, tá? Em seguida, no parágrafo 1º e no parágrafo 3º, o artigo 26 traz o marco dessa contagem de prazo. E o critério é a entrega efetiva do produto, a finalização da execução do serviço, tá ok? Então, assim, esse é o marco para a gente fazer a contagem, tá? Bom, o parágrafo 3º, ele vai tratar desse prazo para o que a gente chama no direito do consumidor de vício oculto, que é aquele vício de difícil constatação que só vai aparecer mais na frente, tá? Então, esse prazo, tá, legal ou o prazo contratual que for contratado, ele vai começar a correr somente do momento em que ficar evidenciado o defeito, tá? E o que eu tenho que fazer? O que vai garantir que eu acionei a garantia técnica? O que vai parar esse prazo de decadência para que a administração pública ou o consumidor não perca aí os seus direitos de reclamação para reparar aí o produto ou substituí-lo? Bom, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor até o tempo que o fornecedor levar para dar a sua resposta correspondente aí, a sua reclamação. E essa resposta não pode ser dúbia, ela tem que ser inequívoca. Vou atender, não vou atender, você não observou o manual do fabricante, não fez o uso correto e, portanto, não está dentro da cobertura aí da garantia técnica. Ou está dentro, entregue no lugar tal e vamos executar, tá? Então, enquanto vocês entrarem com a reclamação e o tempo que o fornecedor levar para responder, o prazo decadencial que a gente viu lá em cima, ou da garantia complementar, ele não vai correr, tá ok? O seu direito está preservado. Outro critério é a instauração de inquérito civil até o seu encerramento, que é uma ferramenta aí do Ministério Público, típica do Ministério Público, porque, senhores, direito do consumidor, ele atinge a coletividade, então o Ministério Público ele atua muito forte aí nessa parte de direito do consumidor, protegendo a coletividade como custos legis, tá? Por fim, o artigo 27, ele trata da prescrição de 5 anos para a pretensão à reparação. A prescrição, diferente da decadência, ela é um prazo processual. Ela se refere ao prazo que você tem para judicializar caso receba aí uma negativa dessa reclamação da garantia técnica. Tá ok? Bom, a contagem da prescrição é do conhecimento do dano e da sua autoria, ou seja, a ligação entre o dano e o fornecedor que colocou lá o produto. Para a gente começar a finalizar aqui, nós vamos tratar agora
trazer essa informação da garantia técnica, que é lá do direito do consumidor, e aplicar ela aqui no direito administrativo, tá ok? Aqui no regime das licitações e contratos. Bom, primeira regra, os senhores precisam lembrar que lei especial, ela vai reger ali o caso em particular. Então, licitações e contratos administrativos tem legislação própria, tem legislação especial e ela vai prevalecer sobre o Código Civil, tá ok? Segundo ponto que eu vou destacar, a lei do Código de Defesa do Consumidor, ela não é uma lei, embora ela seja uma lei ordinária, ela não tem essa natureza. Ela é uma lei constitucional, ela é uma norma de sobredireito. Ela se aplica sobre todas as relações contratuais que caracterizam relações de consumo, tá ok? Bom, então isso significa que a legislação do CDC, ela vai se aplicar aqui para o nosso contrato administrativo, mas ela vai entrar dentro ali da nossa premissa. Os senhores viram ali no slide atrás que o marco de início da garantia técnica é da efetiva entrega do bem ou do serviço. E no regime de licitações e contratos, quando é que ocorre o recebimento efetivo do bem, o recebimento efetivo da obra ou do serviço? Ele ocorre com o recebimento definitivo que está regulamentado lá no artigo 73 e 74 da Lei 866 e está também regulamentado no artigo 140 da nova Lei 14.133 de 2021, tá ok? Está regulamentada sem muitas diferenças, tá ok? O marco é o mesmo, tá? Bom, o que eu preciso destacar? O artigo 73, ele separa o recebimento em provisório e definitivo, para obras e para serviços, tá? O definitivo, vocês podem ver aí, está marcado, sublinhado aí, o recebimento definitivo, ele somente ocorre após o decurso de um prazo de observação, de vistoria, que comprove a adequação do objeto aos termos do contrato, tá? Em termos de compra, locação de equipamentos, o provisório é só para poder, tô recebendo aqui e daqui a pouco eu vou fazer o recebimento definitivo. Ele quase não tem peso. E o definitivo, ele visa verificar a qualidade, a quantidade do material e a aceitação. Então, no contrato administrativo, o recebimento efetivo do bem somente com o aceite definitivo, tá? E se for um caso aí de ter que produzir um termo circunstanciado, porque se trata de um equipamento de grande vulto, esse aceite ele é postergado ainda para esse momento em que vai ser dado o termo circunstanciado, tá ok? Bom, então, o artigo 74, ele vai dispensar esse recebimento provisório. O que eu quero destacar não é isso, eu quero destacar que ele tem uma previsão para obras e serviços que ele permite a liberação do recebimento provisório, mas ele destaca o seguinte, lá no final, ele permite a liberação do recebimento provisório desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionalidade e produtividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se for caso, mesmo de serviço, de aparelho, equipamento e instalações sujeito à verificação de funcionamento e produtividade, não há de se falar em recebimento definitivo enquanto não for verificado que a solução que foi adquirida está funcionando. Entrega efetiva de produto e de bem é funcionalidade. Então, por exemplo, comprou computador, abriu, entregou o computador. Isso basta para poder dar o aceite? Não, o computador tem que ligar, ele tem que estar funcionando, ele tem que ter as configurações que foram especificadas, as aplicações que foram compradas, o sistema operacional, se isso foi comprado, isso tudo tem que estar funcionando. Comprou um sistema de vídeo monitoramento. Não está comprando peça, está comprando um sistema. Ele tem que funcionar, ele tem que gravar, ele tem que armazenar as informações, permitir tudo aquilo que foi descrito no termo de referência. É por isso que o recebimento ele é postergado para o termo do recebimento definitivo. Tá ok? Bom, então isso que era importante eu destacar. Entrega efetiva de produto na Lei 866 e na nova Lei 14.133 só ocorre com o recebimento
definitivo após verificação de funcionamento e produtividade. Se o vício for oculto, fica resguardado lá a garantia a partir do momento da constatação. Vamos para o nosso exemplo para a gente finalizar. Bom, o exemplo aqui no nosso caso hipotético é o exemplo dos computadores, como eu acabei de citar, sistema operacional e algumas aplicações específicas. O contrato aqui, ele foi assinado com cronograma de entrega, tá? E vamos imaginar que ele foi assinado em 10 de março desse ano. Ele previa uma garantia técnica aí contratual estendida de 12 meses. Nós vamos verificar agora qual é a data, o marco para início da garantia técnica, tá ok? Bom, vamos imaginar que foram compradas 300 unidades em 3 parcelas, conforme essas datas de entrega que estavam no cronograma físico-financeiro e também, no caso aqui, elas foram entregues certinho nessas datas. Então, nós temos uma entrega em 10 de abril de 2022, outra em 10 de maio, outra em 10/6, tá? Em seguida, eu lancei as seguintes datas de recebimento provisório: 13 de maio, 13 de junho e 13/7. 3 dias aí. Bom, recebimento definitivo. O recebimento definitivo, ele foi marcado mais ou menos para 30 dias. 10 de maio, 10/6 e 2/7. Eu recortei um pouco, nós fomos mais eficientes, porque ainda não estamos em 10 de julho. Bom, quando é que vai iniciar o prazo da garantia? Qual é o termo que marca a entrega efetiva do produto? Senhores, não é. Nós estamos diante, né, de um caso da Lei 866, um contrato administrativo. Acabamos de ver as fundamentações. Então, o que eu posso marcar? A data de início dessa garantia técnica não é a data da assinatura do contrato, porque em 10 de março nada foi entregue. Começou a contar o prazo de entrega da sua contratada, tá? Também não é a data do cronograma ali daquela primeira entrega que foi feita. Porque a lei de contratações públicas, ela difere o recebimento para o momento do recebimento definitivo. Dessa forma, também não é a data do recebimento provisório, tá? Com isso, nós vamos destacar o seguinte: a data da nota fiscal. Gente, a data da nota fiscal pode não ter nem sido entregue o material. A data da nota fiscal, ó, aí em cima, ela não significa nada para a gente como recebimento de material, nem como marco para a garantia. Qual é o correto? O recebimento definitivo. É por isso que as datas de recebimento definitivo foram replicadas aí para início do prazo de garantia de 12 meses. Não vá fazer confusão. Se fizer confusão, adotar qualquer uma outra dessa data, os senhores vão estar encurtando a garantia contratual complementar que foi contratada e que virou um custo unitário lá no seu objeto. É prejuízo ao erário, é enriquecimento sem causa e está fazendo uma disposição que vai contra a lei, que no caso aqui é o Código de Defesa do Consumidor. Se o seu edital por acaso previu aí um marco diferente do que eu estou passando aqui para os senhores, ele está indo contra a lei. Vai lá e conserta. Já viu a dica anterior como é que a gente faz para consertar, tá? Bom, é o que eu tinha para destacar. Esse foi o nosso Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes e estou aqui para ensinar para os senhores aquilo que os livros de direito, não esclarecem, tá ok? Não tem problema, eu explico para os senhores. Bom, esse foi o nosso vídeo comemorativo por alcançar aí 1000 seguidores no nosso recente Instagram, que tem 5 semanas aí de trabalho. Espero que os senhores estejam aproveitando as aulas, as dicas. Continuem seguindo o nosso Instagram. Vamos aí marcar outra meta. Aproveite, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Estou convocando os senhores para a gente movimentar lá o canal.
Ativem o sininho para saber dos novos vídeos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Pode mandar mensagem no direct lá no Instagram com a sua dúvida, pedindo o seu tema, o seu caso concreto, que ele vai virar vídeo aqui no Fica a Dica, tá ok? Aprenda com quem faz. Gostou? Então, até segunda-feira, porque essa aqui foi uma dica extra. A dica de segunda-feira tá prontinha aguardando, senhores. Um abraço.